começando mais um Informe Ação e hoje vamos falar sobre tecnologia da informação. Você vai conhecer agora a Tech Result e a Softcorp, empresas que estão se destacando muito nesse mercado. Marcelo, em sua opinião, qual a importância da tecnologia da informação para a sobrevivência de uma empresa? Eu entendo que hoje a tecnologia ela passa a ter um papel mais estratégico na vida das empresas, né? É importante que quando uma empresa que não é do setor de tecnologia avalie os investimentos em tecnologia, ela sempre tente olhar para isso como um ativo estratégico e não como mais um centro de custos ou um centro de despesa, vamos dizer assim, né? Então é sempre importante tentar entender quais são as possibilidades com que tem de mais recente nas tendências tecnológicas para ajudar na estratégia de negócio da organização. O que é necessário fazer para reduzir os custos e maximizar os rendimentos? Como eu disse na pergunta anterior, é relevante você tentar estar bem atualizado em relação às tendências tecnológicas, né? Quando você fala, por exemplo, em cloud computing, que é uma tendência que remete à redução de custos, em especial para aquelas empresas que ainda não fizeram os investimentos suficientes em termos de tecnologia da informação, pode ser uma opção com uma redução bastante expressiva, mas ela, ao mesmo tempo, pode não atender todas as necessidades, dependendo do cenário de necessidade de investimento que a empresa tem em tecnologia voltado para o seu negócio. Eu acredito que a forma de reduzir custo é conhecer o que tem disponível no mercado e conhecer a aderência dessas tecnologias e tendências ao seu negócio. E quais são as principais tecnologias da informação hoje? As principais tendências hoje, vamos dizer, elas envolvem basicamente tecnologias de mobilidade, né? São smartphones e tablets que estão passando agora de ferramentas basicamente de consumidor final para ferramentas de uso corporativo. Nós temos uma tendência no que tange também a redes sociais de várias formas, em vários aspectos, e hoje você começa a ter a possibilidade de usar as redes sociais como apoio ao negócio das organizações, não só publicidade online, como nasceu a receita proveniente das empresas que investem nisso, mas também inteligência de mercado, inteligência de negócio. Então, a rede social, acredito que seja uma segunda tendência. Nós temos hoje também uma forte tendência a disponibilização de informações e recursos tecnológicos na nuvem, né, a chamada cloud computing, desde games, entretenimento, até informações, até produtos de uso final para meio corporativo também. E como quarta tendência, ainda muito mais em pesquisa e desenvolvimento nas grandes fabricantes globais, a gente tem as tecnologias de toque e reconhecimento de discurso, que a gente chama, né, ou seja, reconhecimento de fala. Essas são as tendências tecnológicas hoje no momento a nível global, e todas elas têm mais ou menos absorção no mercado brasileiro de acordo com a infraestrutura disponível e a maturidade das empresas para absorver essas tecnologias. E quem pode oferecer com qualidade esse tipo de serviço? Hoje, como o Brasil, ele não, falando em mercado brasileiro, né, como você hoje não tem um ecossistema, vamos dizer, tributário e de inovação tecnológica e de vários outros aspectos, vamos dizer, políticos, ideológicos, econômicos, sociais no Brasil. Para você ter grandes fabricantes globais, ainda existe uma dificuldade de você estabelecer fabricantes de tecnologia de ponta no Brasil por uma série de fatores que também não é o caso de eu detalhar aqui. A forma mais rápida de você absorver isso no mercado brasileiro é se aproximando dos grandes fabricantes globais e tentando ajudar na tropicalização dessas ofertas para o mercado brasileiro. Claro, não estou dizendo aqui que não é possível inovar no Brasil, mas você tem muitos entraves ainda, por exemplo, para burocracia, para abertura de novas empresas, para captação de funding, no momento em que as empresas passam de um estágio de startup para um estágio de média empresa, você acaba tendo dificuldade no mercado brasileiro. Então, a forma mais rápida de se beneficiar disso é aproximar dos grandes fabricantes globais e tentar ser pioneiro na tropicalização dessas ofertas e na adaptação dessas ofertas às necessidades de negócio no mercado brasileiro. E pelo fato de existirem algumas empresas nesse segmento, quais os critérios que devem ser levados em conta para se escolher a melhor solução? Em primeiro lugar, qual é a política de pesquisa e desenvolvimento do fabricante? Né? É sempre importante entender se aquilo ali está sendo oferecido não é uma onda passageira,
se aquilo ali tem aderência de fato ao negócio da sua organização a longo prazo, se não é só um suspiro, se não é só algo que vai passar com certa velocidade. A gente tem aqui N tecnologias que no passado foram vendidas como algo extremamente revolucionário no mercado de tecnologia da informação, mas você acaba não tendo tempo de... à medida que mal dá tempo da tecnologia se difundir, ela já fica ultrapassada. Né? Para poder escolher com mais segurança, tanto o fornecedor quanto a tecnologia, é importante olhar pelo menos por uma estratégia de médio a longo prazo no que tange ao uso daquela tecnologia no seu negócio. Né? Muitas vezes pode ser só um suspiro, só uma tendência que vai ser rapidamente substituída por outra. E para você olhar isso, a recomendação é que consulte algumas instituições que são altamente especializadas nas tendências. Aqui a gente tem vários institutos que eu poderia citar aqui, como Gartner, IDC, Computer World, alguns nacionais também. E nesse sentido é importante acompanhar as tendências desde o nascimento daquela nova tecnologia até a maturação daquilo no mercado e a aplicação dela efetivamente ao negócio das empresas. Tem aí alguns especialistas comentam que uma tecnologia do seu primeiro suspiro até difusão amplamente no mercado, ela leva 10 anos. Então é importante acompanhar, se possível, ao longo desses 10 anos e qual é o momento adequado para investir pesado naquilo. Eu posso citar vários exemplos aqui de acompanhamento que a TechResult vem fazendo, em especial, por exemplo, a Cloud Computing. O primeiro produto da empresa ele foi desenvolvido no modelo de Software as a Service, né, que é basicamente um aluguel, como TV a cabo, para uso do software. Mas no momento, na fundação da empresa em 2003, nós chegamos a lançar esse produto, mas o mercado brasileiro não tinha maturidade suficiente para comprar aquilo no segmento que nós escolhemos para colocar o produto, que foi construção civil, e você não tinha infraestrutura barata disponível para publicar isso e fazer a venda em larga escala para ter o resultado long tail, que a gente chama, né? Ou seja, com escala de vendas. Então, nós nos antecipamos uma tendência de mercado e vimos que naquele momento não era razoável investir mais nessa oferta, apesar de ser algo extremamente inovador em 2003, estamos falando há quase 10 anos atrás. Hoje, 10 anos depois, com a infraestrutura disponível para Cloud Computing, já começa a ficar um negócio interessante. Então, projetos de pesquisa de 9 anos atrás estão sendo agora revisitados, vamos dizer assim, pelo Conselho de Administração da empresa, para que possam ser lançados agora com uma infraestrutura mais adequada à difusão em escala dessas plataformas. Então, como eu comentei, é um exemplo clássico. O produto foi lançado em 2003, estamos em 2012 e agora faz sentido você investir a longo prazo. E eu acho que a empresa ou o profissional, né, que querem acompanhar, que querem ser assertivos nas decisões, no que tange que eu estou falando, eles devem acompanhar isso, então, ao longo de um bom tempo antes de efetivamente fazer investimentos mais pesados nas tendências que são divulgadas. Né? Rede social mesmo, a gente está falando aqui em algo que surgiu há 7, 8 anos atrás e agora começa a ter um nível maior de maturidade de negócio, não só publicidade online, como eu disse. Então, é mais ou menos esse o ciclo, né? São 10 anos até que, desde a primeira apresentação daquela tendência até que isso efetivamente fique maduro. Se a tecnologia ela não desaparece nesses 10 anos, você já pode ter um indicador de que ela é confiável para investimentos de longo prazo. Marcelo, qual a relação existente entre a Softcorp e a TechResult? É importante entender qual foi a estratégia que a TechResult utilizou. A TechResult foi uma startup brasileira, foi incubada na Universidade Federal do Paraná. Na época ela contou com recursos da FINEP para desenvolver seu primeiro produto, que foi esse produto baseado no conceito de Software as a Service para a construção civil. Ela acabou se desenvolvendo como integradora de serviços de tecnologia da informação. Com o tempo ela teve acesso a tecnologias recém-lançadas de diversos fabricantes, em especial a Microsoft. E nós investimos de 2008 a 2010 em potencializar o crescimento orgânico da empresa. Né? Ou seja, nós passamos aí, acabamos conquistando alguns prêmios em termos de crescimento, que eu posso comentar um pouco mais para frente aqui. E nesse sentido, percebemos que quando a empresa passou de determinado patamar em nível de faturamento na região,
nós chegamos numa espécie de limitação de ecossistema para o crescimento em termos de volume, de forma orgânica, né? Ou seja, sem nenhum mecanismo artificial de crescimento, como injeção de capital, operações de venture capital, fusões e aquisições. Então, em 2011, o ano passado, nós decidimos, no planejamento estratégico, que o próximo passo de crescimento da empresa seria via mecanismos artificiais, né? Para aproveitar um gap que existe no mercado brasileiro, basicamente, de integradores médio e grande porte na área de tecnologia da informação. Eu costumo dizer que o mercado brasileiro, na área de tecnologia, ele ainda é um mercado bonsai, que a gente brinca, né? Que é um mercado que ele ainda ele não consegue explorar toda a potencialidade em termos de demanda de infraestrutura no Brasil, devido ao nanismo das empresas. As empresas são muito pequenas, o mercado é muito estratificado, ainda existem políticas governamentais e de setor acadêmico, de ciência e tecnologia, que são muito voltadas às startups no Brasil, mas ninguém está se preocupando ainda, ou poucas instituições estão se preocupando com o que acontece depois da fase de startup, que é onde a TechZut se encontrava em 2010. Né? Ou seja, você começa a ter dificuldades para passar de um patamar aí de 10, 20 milhões de faturamento para um patamar de 100 milhões de faturamento, que é quando a empresa ela começa a ficar relevante no cenário econômico nacional, no nosso setor. Então, entendemos que, ao mesmo tempo, existia uma lacuna no mercado para integradores a partir desse porte, em especial na região sul, e nas regiões fora do eixo também, Rio, São Paulo e Brasília, vamos dizer assim, né, para quem trabalha com o governo. Então, percebemos que continuar investindo no crescimento orgânico, o risco seria muito alto, o retorno viria a um prazo maior do que a remuneração do capital que viria a ser investido. Então optamos por uma estratégia em 2011 de crescimento inorgânico. Quando eu falo em estratégia de crescimento inorgânico, como eu já comentei, a gente tem vários mecanismos aí disponíveis no mercado, como por exemplo operações de venture capital, ou seja, entrada de investidor que entra, depois realiza, depois em média de 8 anos, como é o caso de operações desse tipo com fundos de investimento. Você tem como buscar funding nas agências vinculadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia, mas também é um processo que muitas vezes ele não casa com o tempo de mercado que você precisa. Você tem como obter financiamento via BNDES, por exemplo, para crescimento, que também é uma outra opção. E você tem a política de operações de fusões e aquisições. Então, nós acabamos usando praticamente todas as estratégias de forma sinérgica na estratégia da empresa, e a que se materializou primeiro foi uma aquisição. Na verdade, foi uma operação de entrada de investidor, não de um fundo de investimento, mas uma holding de participações chamada Grupo Fontes, aqui do Paraná, que entrou na TechResult, enrobusteceu a estrutura de capital da empresa, e com essa união nós fizemos a aquisição da Softcorp, que era uma empresa na época 5 vezes maior do que a TechResult. Com isso nós demos um grande salto em termos de oferta, em termos de robustez da empresa e capilaridade no mercado brasileiro também, já que a Softcorp, somada com a TechResult, passa a atuar em 5 capitais brasileiras, atendendo praticamente todo o território nacional, né? Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Isso em termos de expansão territorial foi o que nós tivemos de benefício nessa aquisição. E a partir de agora a gente começa a pensar na marca Softcorp, com a marca que vai representar as operações das duas empresas. Vamos estar mantendo a TechResult, basicamente a marca TechResult vinculada ao nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento, que já tem diversas soluções próprias, e que nós pretendemos comercializar como operações spin-offs da operação mais robusta que representa a Softcorp mais TechResult hoje, que basicamente são unidades de negócio de revenda de software e hardware atrelada a serviços em tecnologia da informação. Então, com isso você consegue ter um portfólio bastante completo. Lembrando que basicamente você tem esses segmentos de atuação dentro do mercado de TI, né? Basicamente você tem empresas de serviço, você tem empresas de revenda, você tem empresas de telecom, que não é o nosso caso, somos fornecedores, na verdade, de infraestrutura de alguns fabricantes que atuam no ramo de telecom, mas não somos especializados nesse segmento. E temos, além disso, as empresas que comercializam seus próprios produtos, que são exceção no Brasil, ao meu ver, em termos de escala. A gente tem alguns exemplos aí, como a TOTUS e outros fabricantes, mas você ainda tem uma carência de fabricantes nacionais. A área de pesquisa e desenvolvimento da TechResult, ela foca em produtos próprios, e por isso nós vamos separar do resto da operação na Softcorp. Tá? Então aí tem várias tecnologias, vários produtos para desenvolver nesse sentido, que saíram da fase de pesquisa e desenvolvimento e agora precisam ser alavancados do ponto de vista de mercado, mas cada um numa vertical específica, e isso vai ser tratado fora do, vamos dizer assim, do feijão com arroz da Softcorp.
E qual a política de mercado de vocês? Basicamente, uma das estratégias já definidas pelo novo Conselho de Administração da Softcorp, agora com a aquisição, primeiro, atuar em regiões territoriais aqui no Brasil em que você tem uma carência desse tipo de oferta de serviço e revenda no mesmo fornecedor, né? Ou seja, é uma estratégia nossa, né? Então, em especial na região sul e nordeste hoje. Nós temos também uma estratégia de simplificar a venda para o mercado pequeno e médio brasileiro, ou seja, para atender empresas de até 400 milhões de faturamento, que tem normalmente investimentos da ordem de 1 a 3% do seu faturamento bruto em tecnologia da informação. Essa seria a necessidade, a gente sabe que muitas não fazem nem esse volume de investimento. Nossa intenção é simplificar a venda para esse tipo de empresa. Muito do que as grandes consultorias internacionais de tecnologia da informação fazem no Brasil é amadurecer o mercado comprador, então a gente quer pegar essa oportunidade também. E temos a intenção de, como eu falei, também apresentar ao mercado um integrador de revenda de software e hardware e serviço, né, fornecendo a solução como um todo mais robusto, aproveitando essa lacuna que existe no mercado brasileiro de empresas mais estruturadas para esse tipo de oferta também. Em especial, no ecossistema, vamos dizer assim, dos fabricantes que nós trabalhamos. Tá? Em especial a Microsoft, Citrix, Adobe, NetApp, CA, Symantec, HP são as nossas principais linhas hoje, né, em termos de revenda. E como eu falei, então essa estratégia principal, e com o resultado dessa operação, nós ajudarmos a financiar a alavancagem de produtos próprios, que é onde estão as maiores margens hoje. Apesar de ter as maiores margens, os investimentos são de longo prazo, e se você não tem uma estrutura eficaz de financiamento dessas operações de produtos próprios, você acaba morrendo na praia e não tem o tempo de ter o retorno de investimento. Então, a nossa intenção é que essa operação de revenda atrelada de serviço, formando um integrador de soluções completo para o mercado corporativo, de pequeno e médio porte em especial. Também atendemos grandes empresas, mas o foco seria mais pequeno e médio. Isso ajuda a financiar a estratégia de produtos próprios, que é onde está a maior liquidez hoje. E quais são as empresas que fazem parte do grupo? Hoje, quando você fala no nosso investidor, o Grupo Fontes, ela basicamente investe em três verticais, vamos dizer assim, né? Setor imobiliário, ramo de papel, celulose e embalagens, ou setor florestal, e tecnologia da informação. E quando você fala em Grupo Fontes, que é o nosso investidor, esses são os ramos de atuação de investimento da Fontes. Quando você fala no grupo que foi formado, então, agora, com a Fontes entrando na Tech Result comprando a Softcorp, e o brand que vai permanecer é a Softcorp, você tem ainda então essas duas operações que eu comentei, sendo que a Tech Result ela vai direcionar para o que nós chamamos de uma unidade de serviço exclusiva, né? Nós vamos separar as unidades de revenda e serviço. Como oferta para o mercado fica uma coisa unificada embaixo do branding Softcorp, mas em termos de organizacionais nós vamos separar as duas operações, até para poder se beneficiar de alguns benefícios fiscais que existem para empresas de serviço de tecnologia da informação, como, por exemplo, através da medida provisória 540, sancionada aí entre o final do ano passado e esse ano, e com algumas emendas, em que você tem a redução de INSS patronal para empresas de serviço de tecnologia da informação, né? As revendas elas têm mais dificuldade de se beneficiar dessa medida provisória. Então, a intenção é separar as duas operações, até porque o teor de gestão, vamos dizer, as demandas de gestão dessas operações são muito diferentes, né? O que você tem de estrutura para revenda é diferente do que você precisa de estrutura para serviço, mas vamos manter a estrutura unificada em termos de venda ao mercado, de apresentação da oferta ao mercado. Basicamente, essa é a nossa estratégia de curto prazo. E o que você pode falar a respeito do acentuado crescimento da empresa? Eu acredito que você tem prós e contras a um crescimento acentuado, né? Vamos lá, falar um pouquinho sobre os prós primeiros, né? Vamos dizer, as vantagens do crescimento acentuado é que você acaba indiretamente surpreendendo o mercado. E quando você surpreende o mercado, você tem a diferença da surpresa, né? Então, quando a Tech Result ela começou a atuar no mercado mais maduro de serviço de tecnologia, quando você começa a ter mais escala, contratos maiores, ela era uma empresa desconhecida. Então, muitos dos nossos concorrentes não sabiam exatamente as políticas, e o efeito surpresa ajudou a empresa a se posicionar mais rápido no mercado. Outra vantagem de crescimento acelerado é que você acaba tendo que desenvolver competências de gestão
você cria um time gerencial mais robusto do que a média das empresas, da média das outras empresas, porque é um time que ele tem que estar preparado a mudanças muito rápidas, né? Então, num dia você tem 50 funcionários, num dia você tem 100, e você não tem tempo muitas vezes de reciclar um time gerencial. Então, as pessoas que permanecem e sobrevivem com uma seleção natural nesse processo, eles tendem a ser profissionais que evoluem mais rápido na sua carreira, e se eles estão no nosso lado, estão no nosso time, a gente consegue aproveitar, ter um melhor custo-benefício em termos de pessoal a nível tático operacional, vamos falar a nível de gerência. Você também acaba chamando atenção e recebendo uma série de prêmios, isso aí acaba trazendo mídia gratuita para a empresa, acaba trazendo visibilidade no mercado, você começa a ser benchmark em algumas políticas que a empresa usa, isso aí reforça a sua estratégia até para o investidor, você também fica com uma imagem boa para captação de funding, para alavancagem da empresa. Então, esses seriam os prós do crescimento acelerado. Você tem alguns efeitos colaterais do crescimento acelerado também, né? Basicamente, quando você cresce muito rápido, ainda mais, reforçando o que eu já falei, quando você tem uma política acadêmica e governamental, vamos dizer assim, voltada para startups. Hoje você tem muito funding para startups no Brasil, isso aí foi desenvolvido ao longo dos últimos 10 anos e hoje você tem muito, mas você, como eu falei, não tem muito apoio para a segunda etapa, que é o apoio quando a empresa começa a ficar mais robusta. Quando você passa do nível de startup para o nível de empresa em fase de crescimento, vamos chamar assim, o teu modelo tributário, o teu modelo fiscal, ele muda drasticamente. Você acaba não tendo alguns benefícios, alguns incentivos, e é muito fácil você errar nesse planejamento e a empresa começar a ter problemas em termos de fluxo de caixa, ter problemas em termos de relacionamento com o mercado financeiro, ainda mais se é uma empresa focada em serviços como o DNA da Tech Result né? Ou seja, então você não tem garantias reais para financiamento, se você for esperar as agências de desenvolvimento econômico, elas não têm um foco na empresa média, elas têm foco nas empresas maiores e outras nas empresas startups, então você fica como o filho do meio, né? Você fica como o filho do meio lá que ele já não é mais, ele não é o caçula e ele não é o mais velho, então você acaba tendo dificuldade para se posicionar. E muitas empresas optam por ceder, vamos dizer assim, a cultura do mercado bonsai brasileiro que eu brinco. Então elas aceitam ficar nesse patamar de 10 a 20 milhões de faturamento, isso já dá uma remuneração adequada aos sócios, mas gera uma série de efeitos colaterais para o mercado. Né? Um efeito colateral que esse tipo de atividade, esse cenário todo gera, em algumas regiões do país você tem empresas que pararam esses 20 milhões, porque o risco começa a ficar muito alto para você crescer a partir dali. E empresas desse porte normalmente têm os sócios fundadores em posições executivas, né? Você vai ter lá 3 sócios numa empresa de 20 milhões de faturamento, um cuida do financeiro, um cuida de operações, outro cuida de vendas. E quando isso começa a se difundir no mercado, você acaba tendo só empresas desse tamanho, né? Só empresas desse tamanho, empresas que e você não tem no mercado os executivos dessas empresas trafegando disponíveis para que você possa escalar operações mais robustas, além de você ter replicação de despesa em todas elas para o mesmo volume de riqueza que elas podem gerar. Então aí você começa, isso contribui para a criação do mercado bonsai. Eu acredito que uma estratégia para resolver esse problema no Brasil, talvez a mais adequada dentro das que eu comentei em termos de alavancagem inorgânica, seja os processos de fusões e aquisições, remetendo aí a uma estratégia de longo prazo de consolidação no mercado brasileiro. Isso acontece em TI, acontece em outras verticais também. Marcelo, quais são os produtos e os serviços que vocês oferecem? Hoje nós temos os seguintes pilares de atendimento ao mercado, né? Em se tratando de serviços de tecnologia da informação, nós temos hoje o que nós chamamos de um pilar de serviços gerenciados, né? Suporte, helpdesk, atendimento 24/7. Nós temos um pilar de aplicações de negócio, que envolvem ofertas de consultoria e projetos tecnológicos na área de Business Intelligence, Enterprise Project Management, Application Lifecycle Management, também portais colaborativos e desenvolvimento de software. Nós temos um pilar de treinamento e capacitação também, atendendo todo o território nacional, com produtos através de material próprio e material oficial dos grandes fabricantes de tecnologia, que eu já mencionei aí, né? Nós temos um pilar de licenciamento de software,
muito forte nos fabricantes Citrix, Adobe, CA, Symantec, Microsoft em especial. Somos large account resellers da Microsoft também, ou seja, para licenciamento de volume para o mercado corporativo, mas atendendo também varejo. E temos basicamente uma oferta de outsourcing voltada para a alocação de mão de obra especializada, desde um profissional até em larga escala, né, até centenas de profissionais. Então, são basicamente essas as linhas de atendimento da empresa para o mercado hoje. E temos também uma linha, como uma linha complementar, vamos chamar assim, duas linhas complementares, a linha de atendimento consultivo, como Trusted Advisors, vamos dizer assim, para plano diretor de tecnologia da informação. E também no que tange a promoção do outsourcing parcial e full para as empresas que querem terceirizar todo o seu departamento de tecnologia da informação. E vocês atendem a todas as normatizações do mercado? Sim, em cada uma das linhas de atendimento, né? Quando você fala em revenda de software e hardware, gerando aí a oferta de licenciamento que eu comentei, nós temos as chancelas de todos esses fabricantes, normalmente o nível mais alto possível. Né, nível Gold, nível Silver, depende de cada fabricante tem a sua política. Quando você fala em serviço, nós temos hoje os processos de qualidade pertinentes a cada vertical, como por exemplo fábrica de software, estamos aí auditando, estamos aí nos certificando agora na certificação CMMI nível 3 e MPS-BR nível C, que são as duas certificações mais utilizadas pelo mercado no Brasil, e entre várias outras aí, cada uma em sua vertical de atendimento, certificações ITIL, PMP e outras aí, tanto para profissionais quanto para a empresa. E qual a política de responsabilidade social da empresa? Nossos maiores investimentos no que tange a responsabilidade social estão voltados à capacitação em larga escala de mão de obra para o nosso setor. Em especial através de programas que nós conduzimos com instituições de ensino, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com instituições governamentais para a formação de mão de obra especializada em larga escala, muitas vezes através de programas gratuitos. Tá? E, além disso, também investimos no desenvolvimento de comunidades técnicas no Brasil também, através de patrocínio de revistas especializadas e outras ferramentas do gênero. Marcelo, qual o segredo de tanto sucesso? Eu acredito que ainda temos muitos passos aí a alcançar. Eu acho que nós temos, quando você fala tanto sucesso, eu acho que ainda é o relativo sucesso, mas eu acho que o principal segredo é a perpetuidade, né? É a perseverança. Eu acho que você tem uma série de desafios aí para poder implementar esse tipo de empresa no Brasil, e a principal lição aí que nós temos é a continuidade, né? É continuar insistindo numa estratégia de longo prazo no mercado que ele tende a ser volátil, ele tende a ser dinâmico, mas mantendo uma linha única, estratégica, apesar das dificuldades dos cenários econômicos e das restrições que o Brasil oferece como abrigo para esse tipo de empresa.